Poder Local Odivelas, hoje com o tema Políticas de Ação Social. Se há políticas cuja implementação e cuja seleção melhor definem uma orientação dita de esquerda ou mais de direita relativamente à forma de governação central ou local, as políticas sociais são, de facto, as que melhor exemplificam e tendenciam o que é uma orientação governativa nessa matéria. Questões tão pertinentes no âmbito atual como a inclusão, como a terceira idade, os menores, a infância, o apoio à deficiência, no âmbito de uma perspectiva de coesão social, estão na ordem do dia, numa situação em que as autarquias e o país em geral sofrem com o atual contexto de crise e com a vaga de desemprego que afeta o país, com os indicadores a dizerem que Odivelas é dos concelhos mais assolados pelo problema do desemprego e com alguns fenómenos de fome a começarem a ser registados neste concelho. Para debater esta questão e para nos dizer se finalmente esta Câmara Municipal, este Executivo Camarário, se promove efetivamente uma política que pode ser qualificada como genuinamente de esquerda no que respeita ao privilegiar dos problemas, do combate aos problemas sociais, temos aqui 4 convidados. À esquerda do ecrã, Marco Pina, em representação do PSD, aliás, à direita do ecrã, Miguel Chara Brasil, representante do CDS-PP local, José Barão das Neves, independente, e João Quintas, representante do PS neste debate. Cumprimentos a todos, obrigado por estarem presentes. E eu, para começar este debate, ia precisamente a uma das franjas da população que é talvez das mais desprotegidas, das mais afetadas por todas estas questões, sabendo-se de antemão que Odivelas é um concelho, e porventura estarão de acordo comigo, um concelho multicultural, que ao longo destes anos tem albergado pessoas de diversas origens, nomeadamente provenientes dos países africanos de expressão portuguesa. Há também uma comunidade brasileira, penso, significativa. Há também, penso eu, alguma comunidade cigana residente em Odivelas. E, portanto, eu ia começar o nosso debate hoje pelas minorias. No âmbito do Programa de Desenvolvimento Social de Odivelas, para o triênio 2008-2010, para o biênio, uma das prioridades que foi apontada, basicamente, foi o desenvolvimento de uma estratégia e de uma política de integração de imigrantes. E fala-se precisamente, num dos pontos de que se falava nesse programa, era da dificuldade de que esta franja da população tinha no acesso aos cuidados de saúde e até alguma falta de apoio institucional a estas minorias existentes no concelho de Odivelas. Eu ia-vos perguntar, como conhecedores profundos da realidade de Odivelas, se estas minorias, se esta franja da população de 2010 para cá e no âmbito e no contexto deste Programa de Desenvolvimento Social de Odivelas, se esta franja da população que reside em Odivelas, estas minorias, foram efetivamente objeto de alguma atenção por parte do município e o que é que foi feito no sentido de lhes permitir uma maior facilidade no acesso aos cuidados de saúde e que género de programas ou que iniciativas é que houve no sentido de os apoiar na sua integração no Concelho de Odivelas. Começo com o Marco Pina. Marco. Ora, boa noite a todos. Boa noite às pessoas que nos estão a ver a partir de casa. Queria começar por dizer que é comum afirmar que o Concelho de Odivelas é habitado por um vasto número de pessoas provenientes dos países de língua lusófona e, nomeadamente, por pessoas provenientes do continente africano. No entanto, e como o Luís disse há pouco, falou em minorias. E eu quero afirmar esta situação que, efetivamente, trata-se de uma minoria. Exatamente. Porque tende-se a falar, no Concelho de Odivelas existem inúmeras pessoas provenientes da África. Tendo em conta o total da população que compõe o Concelho de Odivelas, não passa, efetivamente, de uma minoria as pessoas provenientes do continente africano. Gostava que esta nota ficasse vincada, porque é efetivamente uma realidade. No entanto, e tendo em conta a pergunta que o Luís coloca, eu penso que, primeiro do que tudo, é importante referir que nós, para implementarmos uma política, seja ela de que área for, é necessário conhecermos a realidade que está à nossa volta. E penso que, para podermos dar resposta às necessidades que existem no Concelho de Odivelas, importa conhecer a realidade.
neste caso, eu tenho que afirmar que não conheço, efetivamente, totalmente a realidade do Conselho de Odivelas, porque não há estudos que sustentem esta matéria. Ou seja, era necessário que existissem estudos que sustentassem, efetivamente, este tipo de minorias que o Luís fala, para que se pudessem fazer políticas direcionadas a essas mesmas minorias. É óbvio que há trabalhos que têm sido realizados através de departamentos da Câmara que têm essa competência, mas eu penso que não existe uma informação exaustiva relativamente a estas minorias para que se possam proceder a políticas que vão de encontro às necessidades destas pessoas. Porque uma coisa é nós dizermos que existem cá algumas comunidades, quer islâmicas, quer oriundas da África, quer de outros pontos do globo, e isto é uma realidade. Outra coisa é dizermos que existem 50 mil pessoas, isto é um número completamente exagerado, não é? Mas 2.000 pessoas provenientes deste continente que têm este tipo de debilidade e este tipo de fragilidade, mais outras 5.000 pessoas que são provenientes daquele ponto do globo e que também têm este tipo de fragilidade que estão a ser apontadas, como é o caso da saúde, por exemplo, a ausência de médicos de família, que ainda falámos aqui a semana passada, e que é um dado transversal, quer às pessoas provenientes de outros pontos do globo, quer a pessoas que são nascidas e criadas em Odivelas. Isto é uma situação que é transversal a todos os habitantes de Odivelas. Existem efetivamente médicos de família, e para dar resposta a estas pessoas é efetivamente uma lacuna que está identificada. Por isso ponho-as todas no mesmo patamar, quer ser minorias, quer não sejam minorias, existe esta lacuna que tem que ser suprida, como abordámos na semana passada. Agora, eu penso que existem matérias muito mais, se calhar, importantes para falarmos, e possivelmente para mim as franjas mais vulneráveis são as pessoas de idade sénior, de idade adulta, as franjas mais idosas da nossa população. Exato. Que, da mesma forma, eu penso que terá que ser feito um trabalho exaustivo para sabermos a caracterização do Conselho nestas classes etárias. Vamos então avançar. Eu aproveito para cumprimentar Fátima Amaral, que integra a partir de agora o nosso painel, com muito gosto. Fátima, na sequência do que estávamos a falar, e começámos por falar relativamente às questões de política social em Odivelas pelas minorias, digamos assim, e eu faço esta pergunta porque vi algo escrito por parte da Câmara Municipal, penso eu, por parte da Presidente da Câmara, que Odivelas está mais inclusiva no que respeita a certas minorias residentes, e aponta-se precisamente a Bienal da Cultura Lusófona como uma iniciativa que visa, digamos assim, promover a inclusão destas minorias, integrá-las na sociedade em Odivelas. A Fátima concorda que Odivelas está, de facto, mais inclusa, ou o que é que falta fazer para que isso seja uma realidade neste Conselho? Em primeiro lugar, cumprimento todos os presentes neste painel e todas as pessoas que também nos ouvem e veem. Eu penso que a questão da inclusão social em Odivelas, e penso que esta abordagem tem a ver com a questão das minorias. As minorias, exatamente. Portanto, não estamos a falar no plano. Falámos aqui, portanto, de estratificação social, mas imigrantes provenientes dos PALOPs, certas comunidades brasileiras, exatamente. É assim, eu penso que a inclusão no Conselho de Odivelas decorre muito mais da capacidade individual e coletiva dessas mesmas minorias de se integrarem e se irem integrando na vivência das localidades, do que propriamente de um trabalho de fundo feito pela Câmara de Odivelas relativamente a esta matéria. E é pena porque, sendo verdade que isto tem questões que são de ordem nacional e que são transversais a várias outras entidades, não há dúvida nenhuma que a autarquia, quer a Câmara, quer mesmo até as próprias juntas de freguesia, enquanto autarquias, podem ser, por excelência, em parceria com o próprio movimento associativo local, podem ser, por excelência, as entidades que poderiam e deveriam promover todo um conjunto de trabalho que fosse no sentido da valorização da existência dessas mesmas minorias, porque, por vezes, esta abordagem que vai no sentido de a inclusão pode, a montante, já encerrar algum preconceito. Portanto, quer dizer que... Só por falar em inclusão, pode já diferenciar. A questão assim aqui é valorizável ou não a existência da diversidade? É valorizável e deve ser valorizável. Quem pode, em primeiro lugar, e quem deve, em primeiro lugar, ter esse olhar e essa abordagem
em termos dos vários patamares de poder, pode e deve ser, de facto, a autarquia. Eu, muito honestamente, penso que esta iniciativa que a Câmara promove da lusofonia e destas, eu penso que isto é importante, mas penso que tem um cunho mais elitista até do que propriamente aquele que deveria ter no sentido da inclusão destas mesmas pessoas, portanto. E eu penso que era importante. Há, de facto, comunidades brasileiras, há pessoas provenientes dos países africanos, portanto, há um conjunto significativo destas pessoas que têm, à partida, a grande facilidade de falar todas a mesma língua e de falarmos todos a mesma língua. Não vejo refletido na vivência cultural e desportiva do nosso concelho essa mesma diversidade. Muito bem. Miguel Estrada Brasil, pegando aqui um pouco nas palavras da Fátima Amaral, a Câmara, num determinado contexto, afirma estar mais inclusiva. A inclusão, amontando, como diz a Fátima, pode indiciar à partida algum preconceito, digamos assim. Faltam iniciativas concretas em Odivelas no sentido da promoção da multiculturalidade, que seria, de facto, interessante desenvolver neste tipo de contexto concelhio. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos e o João Quintas, que é a primeira vez que estou com ele num debate e, portanto, quero cumprimentar especialmente a ele e todos os que estão a vir em casa. Eu penso que, antes de irmos às minorias ou às maiorias, e acho que o tema devia até começar pelas maiorias, porque o problema maior está nas maiorias e não está nas minorias. Eu penso que o Odivelas tem alguns problemas que desde logo são estruturais. E eu acho que o problema é mais social, propriamente, do que de culturas. Porque temos muita tentação para levar esta discussão a minorias por grupos de imigrantes ou de proveniências das pessoas, mas também vemos nesses grupos portugueses. Talvez tenhamos que falar mais em bairros, mais em zonas, do que propriamente das proveniências das pessoas. E eu não gosto da palavra inclusão. Quando entra alguém em minha casa, é uma pessoa que está por natureza incluída. Eu não tenho que dizer que tenho que fazer um programa de inclusão para receber alguém em minha casa. Alguém que entra em minha casa está por natureza incluída. Tem que ter regras de comportamento, ele sabe as regras de casa e damos-nos todos muito bem. E, evidentemente, pode haver os ajustes, umas dificuldades maiores ou não. Mas não é um programa de inclusão para o... Não tenho que fazer um programa de inclusão para receber quem quer que seja em minha casa. O que eu penso é que há bairros, zonas mais complicadas socialmente e que esse trabalho deve ser feito dentro desses grupos, onde esses grupos estão localizados, e aí sim conseguirmos perceber a diferença de pensamentos e de atitudes e de estilos de vida e de modos de vida que há, mas isso também é transversal ao conceito de todos. E temos que encontrar soluções. Eu acho que muitas delas até começam na escola, no desporto, é importantíssimo o desporto para este tipo de trabalhos, na cultura, não é? Para que todos se sintam bem com elas próprias, porque gostam daquilo que fazem e integrados em toda uma comunidade. Mas eu volto a dizer, eu acho que este problema é mais social do que de proveniência de origem. Muito bem. José Brão das Neves, há de facto alguma lacuna, e eu pergunto, e comecei precisamente por este tema da inclusão, das chamadas minorias. Gostava que o programa fosse num crescente, portanto, parte das minorias para as maiorias, até porque neste programa de desenvolvimento social de Odivelas, que foi um instrumento no qual se concebeu desenvolver uma estratégia, digamos assim, de promoção de políticas de desenvolvimento social sustentado no concelho de Odivelas, o último que eu conheço é de 2008 e 2010. Uma das prioridades mais elevadas que foi definida nesse programa foi precisamente
a questão da imigração e da multiculturalidade. E foi aqui dito que, nomeadamente em termos de associativismo e de acesso, por exemplo, à informação, há de facto, não se vê em que essas comunidades existentes em Odivelas tenham alguma presença, alguma notoriedade em termos de atividade. Daquilo que conhece Odivelas, acha que tem sido feito pouco para trazer um pouco essa franja da população ao convívio com a maioria da população? Boa noite. Boa noite a todos. Um cumprimento especial também ao João, porque é a primeira vez que também estamos juntos no debate. Eu, se me permitisse, começava num patamar mais elevado. Iria falar primeiro numa questão que tem a ver com o país em si, na questão da inclusão, e depois falaríamos um pouco aqui sobre Odivelas. Recentemente, a propósito de alguns desacatos que têm havido na Suécia, eu tive a ocasião de ler um estudo sobre questão de inclusão, estudo esse que foi desenvolvido por 2 ou 3 faculdades europeias, entre elas uma faculdade portuguesa, e em que a Suécia era precisamente o primeiro classificado, onde havia o país, digamos assim, o país modelo menos provável de inclusão. E é exatamente onde estão a suceder neste momento os problemas maiores na Europa em termos de inclusão. Todos nós, com certeza, temos uma realidade que é uma cidade como Londres, é uma cidade onde nós quase às vezes temos dificuldade em encontrar o inglês, tal é a multiculturalidade que existe naquela cidade, e portanto esta questão às vezes é um pouco mais abrangente do que parece. Eu, por aquilo que conheço, acho que nós temos muitos estudos, temos muitas intenções, mas às vezes falta-nos ação. E este é que me parece ser, porque nós em Odivelas não podemos dizer que não existe. Se nós olharmos aqui, por exemplo, para a composição do plenário do CLASO, que é conforme sabe, nós vemos aqui, por exemplo, a Associação dos Originários do Togo, a Associação dos Residentes Angolanos, a Associação para a Promoção e Inserção da Inclusão Social dos Refugiados, a Associação Recreativa Indo-Portuguesa e a Comunidade Islâmica. Inclusivamente, Odivelas tem o que muitos concelhos à volta não têm. Nós temos uma mesquita. E, portanto, nós podemos, a maior de Portugal. Nós podemos, inclusivamente, ser a segunda maior. Nós podemos, inclusivamente, ser apontados até como fator modelo. Agora, o que me preocupa a mim é a questão do papel passar-se depois na prática, ver-se essa ação, na prática. O Marco há bocado falava numa questão que me parece importante, que é o chamado diagnóstico social. É importantíssimo o nosso diagnóstico social de Odivelas, por aquilo que me foi dado de ver no site da Câmara, está relativamente, ou o site não está atualizado, ou o diagnóstico está atrasado. É o diagnóstico que está atualizado. É o 2004. É o 2004. Vai começar agora a ser feito. Posso lhe dar essa informação? Na última reunião de prazo de fevereiro. O último foi de 2005. Exato. Mas face à situação que o país atravessa neste momento, situação de desemprego, para que, inclusivamente, desde 2005 para cá, são decorridos 8 anos, houve um reforço das refeições na escola. Se aqui há 8 anos atrás já havia crianças que chegavam à escola e que estavam o dia inteiro na escola sem a refeição, neste momento esse reforço é bem-vindo, porque há realmente uma questão de caráter. Nós chamamos de ação social, a Câmara chama de inovação social. Portanto, é diferente neste momento. Agora, o que eu acho é que eu não vejo grandes, por exemplo, em relação a Lourdes, aquilo que o Miguel há pouco falava, nós não temos guetos. Nós em Odivelas não temos grandes guetos, Fátima, não temos guetos como, por exemplo, as sapateiras. Nós temos territórios de exclusão muitíssimo. Está bem, mas não temos guetos como as sapateiras, percebe? É isto que eu lhe quero dizer. Não temos aqui, nessa questão de eu percebo o que é que tu queres dizer e eu sou exatamente contra a construção de bairros, quer dizer que vamos lá pôr os ciganos ali naquele lado. Eu acho que a inclusão passa exatamente para nós podermos. Agora, há aqui outro fator. É que eu costumo dar um exemplo dos portugueses quando emigraram aqui há muitos anos para a França. Sabe o que é que aconteceu a essas pessoas quando chegaram à França? Tiveram que se habituar à sociedade local. Fizeram um esforço para se habituar à sociedade local. E, portanto, tudo isto para dizer o seguinte: não me parece que exista aqui políticas de direita e políticas de esquerda. Existem as boas e más intenções. E as boas e más intenções tanto podem ser de direita como de esquerda. Muito bem.
Passamos aqui ao nosso candidato do PS. Em relação à questão da multicoloridade, falou-se aqui da existência de territórios de exclusão, de pouca participação, embora no Colaso haja de facto intervenção de associações. Quando a Câmara Municipal afirma que Odivelas está mais inclusiva, o João concorda com essa afirmação? O que é que tem sido feito concretamente para fundamentar uma afirmação destas? Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido ao Partido Socialista para estarmos aqui presentes neste debate. Cumprimentar a si, Luís, enquanto moderador, e os companheiros de debate. E sendo a primeira vez que estamos aqui neste painel, é com satisfação também que partilho aqui alguns momentos e, sobretudo, espero que este espaço permita possibilitar aqui uma troca de ideias, porque penso eu que há determinadas matérias que pouco nos separa, e eu acho que a ação social, em termos dos princípios, dos valores e dos fundamentos, é um dos casos. Em relação à sua pergunta em concreto, a Câmara Municipal tem desenvolvido um trabalho que, porventura, e pelos vistos pelo conteúdo das intervenções, porventura pode não ter tido o alcance que porventura devia. Isto pelo seguinte, a Câmara Municipal apostou muito num dos fatores em termos de ação social, que é a coesão e a igualdade. E apostámos disto de uma estratégia, enfim, integrada, de forma complementar, diria, a outras áreas, tais como a habitação social, a própria educação. E criámos inclusivamente, fomos mais longe e criámos inclusivamente a figura da conselheira para a igualdade, isto no sentido também de valorizar e potenciar aqui esta matéria das minorias e não só. Isso é que se chama um gabinete acima, é isso? No Conselho da Igualdade não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Isto de siglas, pá. É terrível. Agora, em termos de levantamento, digamos assim, do perfil da população, é verdade que Odivelas tem uma população estrangeira muito expressiva. E esse levantamento está feito, está vertido até no próprio diagnóstico social que ainda há pouco se estava a referir. O documento, neste momento, segundo aquilo que eu julgo saber, estará em fase de conclusão. Portanto, penso que muito brevemente a autarquia estará em condições de o apresentar em primeira mão, naturalmente, à própria Câmara Municipal, à Comissão do Executivo e depois à Assembleia e à população em geral. Em termos de políticas concretas, enfim, que se implemente e que se possa ver resultados, o CLEI, que é o Centro Local de Apoio ao Imigrante de Odivelas, é o que tem o maior número de atendimentos em todo o país. E quando eu digo isto, digo de uma forma muito expressiva, referindo que não posso precisar agora os números em concreto, mas anda à roda dos 50% dos atendimentos neste conjunto de balcões que existem no norte e sul do país. Cerca de metade, sensivelmente, cerca de metade desses atendimentos são feitos aqui em Odivelas. Portanto, isto desde logo e isto por via, naturalmente, de uma iniciativa da própria Câmara Municipal e com a participação da autarquia. Portanto, isto diz desde logo também qual é o papel da Câmara Municipal de Odivelas aqui no processo de acolhimento e, sobretudo, de integração das minorias. O meu amigo Brandão Neves disse uma coisa muito interessante, que é o facto de Odivelas não ter guetos. E isso é verdade, eu estou plenamente de acordo, mas isso não é fruto do acaso. Quer dizer, isso tem a ver precisamente com o trabalho de integração destas minorias da população imigrante no seio da população genuinamente dos odivelenses, digamos assim, dos naturais de Odivelas. E o mérito também acaba por ser dos próprios odivelenses, ou seja, a população de Odivelas acabou por ter aqui um grande mérito, não no sentido de, aliás, que é característico, digamos, do povo português, é mais de acolher do que propriamente de fraturar, como é, por exemplo, o caso dos espanhóis, e se nos reportarmos ao tempo dos descobrimentos na América do Sul, vê-se isso facilmente.
Inclusivamente, eu recuperava aqui assim a nossa conversa no sentido de que o Partido Socialista há muito que tem estado consciente da necessidade dessa política dos imigrantes. E o próprio programa eleitoral do Partido Socialista, aprovado em 2009, contemplava um conjunto de medidas que foram concretizadas. Agora, só acrescentar um ponto que me parece importante. A língua, ainda há pouco falou-se aí um pouco de raspão, digamos, da questão da língua. A língua é essencial para se conseguir essa integração e essa coesão. E a Câmara Municipal tem dado um contributo fundamental também tem tido um papel essencial nesse aspecto. Juntamente com as escolas secundárias, nomeadamente a Escola Secundária de Odivelas, em que, através de uma parceria, tem feito consecutivos cursos de alfabetização e também, não da culturação, digamos, mas no sentido de dar a conhecer as raízes e as tradições do povo português, precisamente para facilitar, digamos, essa integração e esse acolhimento. Muito bem. Vamos então avançar e penso que esta menção neste debate à questão destas minorias ou da multiculturalidade ou eventualmente, se quisermos, da inclusão, tem interesse, até porque a este programa vão estar com certeza atentas, pelo que sei, algumas associações de imigrantes residentes em Odivelas, a quem eu obviamente saúdo desde já, e disseram-se aqui alguns comentários e consideramos importantes e interessantes no sentido, de facto, de uma maior coesão social neste conceito. Avançando e agora passando então para as maiorias, digamos assim, num contexto de crise e de dificuldade que o nosso país atravessa, não há dúvida, e penso que estamos todos de acordo, que a terceira idade e os idosos são efetivamente das classes, ou pelo menos dos mais afetados e dos que mais sofrem com toda esta situação. Entre os cortes nas reformas e as dificuldades que aos idosos se apresentam, muitas vezes até em contextos de abandono familiar, de isolamento, de falta de apoio, é muito importante que os municípios tenham uma política interventiva e atenta a esta realidade, até porque há cada vez mais idosos e os equipamentos, por vezes, não são suficientes e o tipo de serviços, muitas vezes, que são prestados e oferecidos, acabam por não corresponder a todas estas necessidades. Começando aqui novamente pelo Marco Pina, e agora no que respeita à terceira idade, para além dos equipamentos que, obviamente, e ao longo do tempo vão aparecendo no sentido de maior apoio à terceira idade, este Programa de Desenvolvimento Social de Odivelas apontava em 2010 algumas insuficiências que foram tidas pelo município como prioridades em termos de combate, nomeadamente a insuficiência no que respeita ao apoio domiciliário aos idosos e também insuficiência no que respeita a lares para a população idosa. Eu queria que o Marco Pina nos traçasse um pouco, na perspectiva do PSD, o que é que se passa em Odivelas, se efetivamente os equipamentos sociais que vão aparecendo suprem as necessidades e se efetivamente entende que da parte do município tem sido feito tudo para suprir estas deficiências e estas carências. Muito bem. Bom, relativamente a esta questão da terceira idade, que é uma matéria que me é bastante sensível, direi o seguinte: como sabemos, a esperança média de vida dos portugueses tem vindo a aumentar ao longo dos anos, fruto das condições que têm sido oferecidas a nível de diversas áreas, quer da saúde, quer do acompanhamento, e por esse motivo mesmo temos tido uma evolução nesse aspecto. Esta evolução terá efetivamente de ser acompanhada, porque não podemos continuar a fazer as mesmas práticas que fazíamos há 15 anos atrás, quando a realidade era completamente diferente. Ou seja, temos que acompanhar esta realidade, que é uma realidade que é mutável, e temos que fazer políticas de acordo com esta nova realidade, como refiro. É nesse sentido que há pouco fiz aquela intervenção em que disse que era fulcral termos uma caracterização e um diagnóstico daquilo que é a nossa realidade em Odivelas, para que podemos corresponder com as necessidades. Porque, efetivamente, em Odivelas nós verificamos que existe uma política e uma preocupação com a educação, que é veiculada tantas vezes, mas, da mesma forma que existe uma preocupação com a educação, que é a educação dos mais jovens, terá que ser, da mesma forma, tida em conta a preocupação com a terceira idade. E a terceira idade em Odivelas não se pode resumir, e as políticas para a terceira idade e para os nossos séniores em Odivelas não se podem resumir aos passeios, como já aqui me disse uma vez, dos idosos,
que eu vejo como algo que é efetivamente importante e as pessoas valorizam, mas nós não podemos correr o risco de ter uma política que é efetivamente sazonal e que se aplica numa determinada data e não termos continuidade, porque os nossos séniores comem todos os dias, necessitam de passear muito mais vezes e com mais regularidade durante o ano e não se pode resumir a um único dia. Da mesma forma, gostava de dizer que é óbvio e que isto é tido como uma realidade que faltam equipamentos em Odivelas, faltam lares da terceira idade, faltam equipamentos para acolher os nossos séniores, isto é indesmentível, e nesse sentido é claro que nós neste momento temos constrangimentos de índole orçamental e não podemos ter tudo aquilo que gostaríamos de ter. Agora, penso que temos de ter uma cultura de exigência e se é uma realidade que os nossos idosos em Odivelas precisam de equipamentos condignos, temos efetivamente de ir ao encontro destas necessidades e às vezes os pequenos gestos fazem a grande diferença. Dou outro exemplo. Em Odivelas existe a questão da oficina domiciliária, que é um serviço que é prestado diretamente nas habitações dos nossos idosos e que são pequenos gestos que fazem grande diferença na vida dessas pessoas que vivem com algumas necessidades e com este tipo de carências. Por vezes nem só, o problema não está só no problema que as pessoas apresentam em casa, que é a carbonação, que a canalização ou com outro tipo qualquer de deficiência que encontram nas suas casas. Está através até da própria solidão que estas pessoas apresentam e que a presença do técnico lá em casa é tão importante o arranjo daquela deficiência como o próprio contacto com aquela pessoa que necessita às vezes de desabafar, entre aspas, as suas dificuldades do seu dia-a-dia. Este projeto, que é um projeto que eu vejo como de extrema importância, é um projeto que eu vejo hoje em dia, se calhar, vejo de uma forma um pouco mitigada e penso que ele era importante dinamizar de outra forma e dar-lhe mais realce, porque nós temos um funcionário afeto a este projeto, que é o Sr. Jorge, digo o nome porque efetivamente é um senhor de uma enorme dedicação a este projeto e vejo que este projeto possivelmente tem ainda hoje atividade porque este funcionário do município de Odivelas é uma pessoa que mostra o seu empenho e a sua boa vontade e a sua dedicação a este tipo de causa e eu acho que deveria partir da própria autarquia a preocupação com este tipo de projeto e de iniciativa e fomentando de outra forma para ser bastante mais abrangente para aquelas pessoas que vivem quer com solidão identificada, quer com carências sociais, quer nas suas habitações e que necessitam elas do apoio do município para suprir, porque em suas casas, porque se verificarmos, é efetivamente importante o ambiente em que estas pessoas vivem. E estas pessoas são tão mais felizes quanto melhor for o seu ambiente dentro de casa, porque uma pessoa que vive com problemas dentro da sua habitação, quer a sua canalização ou o seu problema de eletricidade ou outro qualquer que lhe dificulta a sua vida em sua própria casa, penso que este suprir destas necessidades poderão ser de um acréscimo enorme na qualidade de vida destas pessoas e o que se pretende é que estes nossos séniores sejam acarinhados e que tenham uma qualidade de vida bastante melhor do que aquela que possivelmente e por vezes é a sua realidade. Muito bem. Deixa-me dizer outra coisa, Luís. Força, mano. Eu gostava de dar do seguinte também, e uma vez estamos a falar da área social, gostava de falar e de reportar-me ao orçamento municipal para 2013 e dizer que, apesar do município dar muita ênfase à questão social e ter sempre presente que é um município preocupado com as questões sociais, gostaria de aflorar esta situação, porque é uma realidade, que houve um decréscimo para a área social no orçamento municipal de 30% face a 2012. E esta é uma situação que, tendo em conta as necessidades que nós temos na nossa população envelhecida, e não só na nossa população envelhecida, porque nós temos outro quadro de apoios sociais que também são prestados para a autarquia, e isto é inegável, quer na questão da educação, quer na questão da imigração, como falámos há pouco, quer na questão da nossa terceira idade, mas eu penso que devíamos focar-nos efetivamente nas franjas mais vulneráveis e estas são sem dúvida a nossa população mais envelhecida. Muito bem. Fátima, avançando para si, há de facto e registram-se da parte da Câmara algumas atividades pontuais de envolvimento dos mais velhos na vida da comunidade em Odivelas. No entanto, em termos de valências de apoio, de infraestruturas de apoio, parece-me a mim que este tipo de prioridade acabou por ficar um bocadinho à margem da política deste município. Acha que efetivamente tem havido um investimento direcionado no sentido errado neste capítulo, nesta matéria?
Sim, eu antes de lhe responder diretamente a isso, só queria dizer o seguinte. Há pouco, quando falávamos na questão dos guetos, eu só queria dizer o seguinte, é que nós temos, de facto, territórios de exclusão no concelho de Odivelas. Odivelas não é o centro de Odivelas, nem o centro da Póvoa de Santo Adrião. Odivelas tem a Urmeira, Odivelas tem a Serra da Luz, Odivelas tem o bairro da Caçapia, tem a Quinta da Várzea, tem o Barruncho e tem outras coisas de menor dimensão que claramente são territórios de exclusão e não vale a pena. Mas não são guetos. Mas eu não sei qual é a diferença entre um gueto, ou seja... Repare, um gueto, eu dou-lhe o exemplo da Quinta das Chapateiras. Uma coisa aberta. Eu passo lá no Barruncho. Eu conheço muito bem. Eu não quero falar de criminalidade, possivelmente. Ao Barão das Neves, mas a sapateiras... A Fátima é que foi buscar a Póvoa de Santo Adrião. Não, eu quero dizer, as sapateiras, eu vou às sapateiras com toda a facilidade, também sem problema nenhum. Que horas? Portanto... Nisso então não posso passar em Odivelas à noite. Eu passo sempre a Odivelas à noite. Pronto, isto é para dar só nota de que Odivelas tem muitas periferias. Isso é diferente de um gueto. E é importante termos isso em atenção. Depois, relativamente à questão dos idosos, convinha termos presente que os idosos representam 16,5% da população, portanto, com mais de 65 anos, 16,5% da população. É, de facto, significativo. Temos 17 instituições de apoio à população idosa, com valências na área de convívio, centro-dia, apoio domiciliário e apoio domiciliário integrado. O que, parecendo que isto é muito, isto apenas responde a 8% das necessidades. 8%, tem uma resposta de 8% relativamente àquilo que é o universo. Portanto, nós estamos muito aquém de ter uma resposta adequada para as necessidades desta população. Também gostaria de dar nota do seguinte: a questão da intervenção nestas áreas, e é bom que a gente não se afaste desta ideia, estamos a falar de políticas nacionais que têm que ser prosseguidas e que não estão neste momento num processo de corte sistemático e de recuo sistemático. Portanto, não podemos pensar que neste contexto, então é às autarquias que cabe. Não é. Pronto, mas quando nós temos a noção de que as pessoas duram cada vez mais anos e não é fruto, o Marcos diz, da saúde, disto e daquilo. Não, é fruto dos grandes avanços na medicina existentes no século XX e também dos grandes avanços ao nível das conquistas sociais e dos direitos que as pessoas tiveram. E da existência de recursos e da existência de possibilidades. Se nós hoje estamos a cortar com tudo isso, é de prever que não será necessariamente igual daqui a 30 anos. Esta ideia de que cada vez nós vamos continuar a viver mais não tem uma relação direta com as condições sociais que as pessoas têm, é um logro. Ou seja, daqui a 30 anos, com as condições sociais que estamos a ter hoje a manterem-se, há de haver efeitos. Há de haver efeitos disso. Para lhe dizer que há centros de dia que nós tínhamos no concelho e que foram construídos com fundos municipais e que se encontram hoje, porque a política deste município é, de facto, parcerias público-privadas para todas as coisas, incluindo para a área dos idosos. Lembro o Centro de Dia da Terceira Idade de Santo Eloy, que foi entregue em parceria à Cruz Vermelha portuguesa e que se encontra com um funcionamento perfeitamente reduzido, porque não há depois protocolos com a Segurança Social, porque a Segurança Social está a cancelar tudo e, portanto, não consegue responder. E, portanto, ou seja, nós estamos a ter, no caso de Odivelas, até esta situação, que é centros de dia construídos com dinheiros municipais, em situação de desativação, por políticas de entrega a outros parceiros, que depois na prática isto não funciona. Portanto, esta situação tem de facto que ser invertida. Eu percebo a utilidade deste projeto que o Marcos aqui colocou e penso que é de facto um projeto louvável das autarquias, que não é só em Odivelas que funciona em muitos outros locais, mas
lembro que em Odivelas, e eu conheço este facto, foi-me relatado até pelo coordenador da instituição que funcionava, da Segurança Social que funcionava ao cimo da Rua Serpa Pinto, e que relatava uma situação de solidão, de abandono dos idosos e da incapacidade de resposta da própria lar da Segurança Social relativamente às necessidades, e relatava ele da situação que encontrou há um ano e tal atrás, de um idoso em plena Avenida dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, portanto ali, nos nossos olhos, à nossa frente, no centro de Odivelas, que não tinha resposta para a situação em que se encontrava a esposa, não tinha solução para a situação em que se encontrava a esposa, era uma situação terminal, ele estava completamente, era idoso e já não aguentava mais, portanto, matou a esposa e suicidou-se. Ou seja, em pleno coração de Odivelas. E o senhor relatava-nos isto porque o velhote teria contactado com a Segurança Social, mas, portanto, aquilo leva um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 15 dias. A resposta resolveu-a e encontrou-a o idoso. É de facto uma imagem impressionante essa que relata. Miguel Cheira Brasil, este género de iniciativas, e há aqui algumas iniciativas de assistência, digamos assim, que a Câmara tem promovido. Lembro-me aqui de um projeto que era o SOS, salvo erro, SOS Sénior. São, na sua opinião, suficientes para permitir que uma população sénior com baixos recursos financeiros tenha efetivamente um maior apoio neste tipo de situações? Bem, eu queria voltar um bocado ainda à questão anterior. Eu, de facto, acho que, não sei qual é a definição de guetos, mas há bairros de Odivelas muitíssimo carenciados, zonas muitíssimo carenciadas, não sei qual é a definição de um gueto ou não tradicional, mas que são zonas socialmente complicadas. E não estão lá só, como eu dizia, imigrantes e pessoas de outras origens, estão lá muitos portugueses. E são zonas que precisam de uma intervenção a vários níveis. E mesmo na parte de imigração, nós temos que perceber que essas pessoas vindas de outros povos, têm riquezas para nos dar. Eles podem nos dar um contributo enorme para o próprio desenvolvimento daquelas zonas. Agora, se calhar, não é só a questão de chegar lá e dar-lhes uma colher de arroz. Não é só... Não, é motivá-los e mobilizá-los para, em conjunto connosco, construírem algo novo. E até, se calhar, as outras pessoas aí os conseguem receber melhor. E, portanto, eu acho que falta uma política de aproveitar, não é, as riquezas que essas pessoas e que essas culturas nos trazem. Se fizéssemos, por exemplo, um festival de gastronomia africana, com certeza, grande em Odivelas, se calhar é uma maneira de cada um se motivar e se mobilizar, de artesanato africano ou asiático, porque também há muitos asiáticos, e portanto nós temos que conseguir mobilizá-los para estarem inseridos na sociedade. E eu acho que esse trabalho falta. E acho que há, de facto, bairros muito carenciados e muito complicados em Odivelas. Nós podemos ignorar, a Fátima já enumerou aqui alguns deles, lembro também o Pancas, e portanto há bairros muito, muito complicados. Indo à terceira idade, que é um problema complicadíssimo, porque a população em Odivelas que há uns tempos era um concelho jovem, hoje está-se a tornar um concelho envelhecido. Mas Odivelas, havia concelhos que já eram envelhecidos. Odivelas era um concelho jovem e que aos poucos e em pouco tempo até se tem vindo a tornar um concelho envelhecido. Há uma questão que me faz muita confusão nesta história da ação social, os deficientes, porque vamos falar nisso, são deficientes. Faz-me os idosos que já estão acamados e que estão sozinhos e que já não conseguem sair de casa, aqueles que não têm elevador para sair de casa e ficam isolados no apartamento, fazem imensa confusão. E penso
que a esse nível tem sido feito muito pouco. Lembro de um projeto que eu até já há uns anos tinha proposto para Famões, que é a medalha aquela medalha da Cruz Vermelha, não sei se é da Cruz Vermelha, mas que se toca quando se está sozinho em casa e se cai na banheira, ou um alerta, portanto. O alerta e fala em alta voz para a casa toda e é assistido. Foi um projeto muito anunciado. Eu gostaria de saber quantas dessas medalhas é que foram entregues aos cidadãos. E essas medalhas não têm só o condão de socorrer em caso de urgência, também pode ser companhia. Eu falo para a tela, estou sozinho em casa e não é o ideal, mas pelo menos tenho alguém que me diz bom dia, tenho alguém que me diz boa tarde, não fico sozinho em casa. E portanto, a parte de acompanhamento a essas pessoas é de facto preocupante e penso que não se está a conseguir criar as sinergias e as políticas adequadas para as acompanhar. Por outro lado, temos uma outra oportunidade aqui que eu penso que também não está devidamente explorada. É porque uma pessoa que se reforma aos 65 anos e até mais cedo, hoje em dia temos pessoas reformadas, são pessoas que estão extraordinariamente válidas. E estão válidas para muitas funções. E eu acho que não se tem conseguido mobilizar e motivar essas pessoas para darem também um pouco de si à sociedade. Eu acho que hoje em dia, no mundo em que vivemos e com as circunstâncias de faltas de dinheiro e de faltas de verbas que todos conhecemos, nós temos de ter capacidade para atuar em rede. E nós temos que conseguir construir redes entre quem tem para dar porque tem disponibilidade e até gosta de dar e as pessoas que têm necessidades. E eu acho que essas redes não estão, têm que ser feitas, têm que ser exploradas, têm que ser potencializadas. Porque se nós conseguirmos, por exemplo, até com as escolas, os mais novos podem perfeitamente fazer interligações com os mais velhos, trocar experiências. E, portanto, eu acho que falta fazer imenso, quase tudo, nesta área de acompanhamento aos idosos e aos séniores, e temos de ter atenção que isto é um problema que se vai agravar porque a população tende a envelhecer, não é? Muito bem. José Barão das Neves, eu por acaso reparei que entre os elementos de informação que trouxe consigo tem aí alguns elementos sobre o programa da rede social, que começou a ser implementado em Odivelas em 2003 e no qual se baseia o tal Programa de Desenvolvimento Social de Odivelas. A ideia que eu tenho em relação, quando se aprofundam esta problemática, este tipo de problemáticas, estes temas em Odivelas, é que de facto há muitos diagnósticos, há muitos pareceres, há muitos estudos, há muita coisa escrita sobre esta matéria e apontam-se até prioridades e apontam-se objetivos. No entanto, depois, no terreno e na prática, começamos a notar que há alguma falta de resposta a algumas situações. E se nesse programa de desenvolvimento social de Odivelas foi tido como prioridade 1, portanto, programas de prioridade elevada, a insuficiência de combate à insuficiência de valências de apoio domiciliário aos idosos e a falta de estruturas de apoio em termos de lares e de outro tipo de infraestruturas, eu pergunto, isto que o Miguel Chara Brasil dizia há pouco, não seria, na sua perspectiva, um direcionar muito mais interessante e muito mais positivo do investimento em termos camarários do que estar, digamos assim, a financiarem-se, por exemplo, lares ou outro tipo de estudos, que são obviamente importantes, mas criar soluções alternativas no sentido de dar apoio real a uma situação que é, de facto, premente, que é o envelhecimento crescente da população? Acho que sim. Permita-me só, antes de responder à sua pergunta, duas observações. A primeira, porque acho que temos conceitos diferentes em termos de guetos, eu, a Fátima e o Miguel. O meu conceito é com certeza um conceito diferente da Fátima e do Miguel e, portanto, em relação a um dos guetos que apresentaram diversos, Quinta da Várzea, Quinta da Serra, o Barroncho, eu passo lá frequentemente e, portanto, não tenho problema em lá passar. E ficam na Póvoa de Santa Maria uns e outros no Olival de Basto. Em relação à questão que me colocou, exatamente há pouco, quando falei aqui na questão do diagnóstico, me disseram, o João acabou de dizer que estava pronto. Eu acho que então, e porque na ação social da Câmara eram definidas diversas ações,
Então está na hora de passarmos à ação 8, que é o Plano de Desenvolvimento Social. Está na hora de passarmos à ação 9, que é o Plano de Ação. Isto para dizer o quê? Para dizer aquilo que eu dizia há pouco. E para reforçar a pergunta que me colocou, que é demasiado papel, demasiada conversa e pouca ação. Vamos para a ação. Vamos para a ação. Nós temos uma carência enorme. Eu, infelizmente, por experiência própria e por doença de um familiar, vivi uma situação que é saber o que é o apoio domiciliário, e mais uma vez falo na minha freguesia, e quando, por exemplo, fui ao centro de dia, o presidente do centro de dia da Póvoa de Santo Adrião mostrou-me uma pilha de papéis e, portanto, sim, não conseguia dar resposta ao meu pedido. Eu fui arranjá-lo noutro sítio, também no Conselho de Odivelas, depois de muito andar, mas um serviço excelente, com profissionais competentíssimos, 5 estrelas, e que recomendo vivamente. Como todos, me parece, porque o Estado da Póvoa de Santo Adrião também merece os maiores elogios, e todos os freguesias eu tenho ouvido que o serviço, e essas pessoas são pessoas de grande caráter. Agora, há aqui uma questão que me preocupa. Nós o ano passado, e esta questão da velhice e toda esta questão, onde qual eu já sou, conforme a minha filha mais nova costuma dizer, eu estou a entrar na juventude da terceira idade, e, portanto, é a identificação. Eu penso que foi o Marco há pouco e a Fátima que falaram isso. É aquelas pessoas que vivem sozinhas, e o Miguel também abordou, aquelas pessoas que vivem sozinhas. Nós fizemos em Portugal, aqui há uns tempos, através da Guarda Nacional Republicana, em alguns sítios, por exemplo, no Alentejo, isso aconteceu, em concelhos que são enormes, que é o caso, um concelho que eu conheço bem, que é o Concelho de Odmira, porque tem lá raízes familiares. Fizemos identificação das pessoas que viviam sozinhas. Eu acho que se podiam lançar bases para nós próprios termos uma atitude mais atuante em relação a essas pessoas. Nós próprios identificarmos essas pessoas e fazermos chegar junto da Câmara, fazermos um levantamento dessas pessoas que vivem sozinhas, para não acontecerem casos que eu acho que é de uma pobreza enorme e que devo dizer que é quase como se espetassem uma faca no peito, que é virem encontrar pessoas que faleceram há 2 e há 3 meses em casa. Isto é horrível, ou há mais. Isto é horrível. Agora, nós temos estado aqui a falar na questão da ação social só vocacionada em relação à Câmara. Estamos-nos a esquecer de falar aqui nas associações que fazem e que contribuem para essa ação social no Conselho. O Miguel há pouco falava na questão de nós fazermos qualquer coisa. As pessoas mais idosas, as menos idosas. Eu pertenço, e peço desculpa de estar sempre a dizer quase a mesma coisa, mas pertenço a um movimento que se chama Movimento Odivelas no Coração. Tem neste momento já cerca de 70 voluntários, ou mais. 70 voluntários ou mais. E esses voluntários é engraçados, que são exatamente ou muito jovens, ou pessoas que já, conforme tu referias há pouco, depois dos 65 anos. A reforma. Exatamente. São pessoas que têm essa consciência, que acham que... Mais disponibilidade de tempo também. Agora, há franjas da sociedade que acham que não é assim que se resolve o problema. Portanto, acham que o Banco Alimentar não devia de existir e, portanto, acham que não é essa a forma de resolver o problema e, portanto, alguns acham e condenam este tipo de atitudes. Agora, eu acho que a sociedade... A Igreja, estamos a esquecer do papel da Igreja. Por muito que a gente seja ou não seja cristão, tem que concordar que a Igreja tem ajudado imensas pessoas. As próprias farmácias... Eu, no outro dia, falava com uma senhora que tem uma farmácia lá na minha freguesia e a senhora dizia, olha, está a ver isto aqui tudo? Isto está aqui, são remédios que eu forneci, estou à espera que as pessoas recebam para vir pagar. E, finalmente, aquela questão que tu falaste, há alguns concelhos, o Conselho de Lisboa, por exemplo, tem isso implementado, que é uma articulação grande entre os idosos identificados e os bombeiros. Inclusivamente, até visitas que, às vezes, os próprios bombeiros fazem a casa dessas pessoas para saber como é que estão e como é que não estão. Tudo isso podia ser, acho eu que podiam perfeitamente ser políticas identificadas. Agora, o que eu acho, a Câmara tem, por exemplo, já que estava a falar há pouco em documentação, deixe-me recorrer aqui à documentação, para dizer que a Câmara tem um programa de apoio a estas entidades que prestam e que fazem esta atividade de caráter de ação social. O programa, penso que não está suspenso, mas até agora, em relação às candidaturas de 2012, não houve qualquer desenvolvimento de atribuição de... Está a falar no PAED? Estou a falar no PAED.
Não houve qualquer atribuição de verbas, mas também, se calhar, ainda não chegou lá o tempo, lá chegará com certeza, daqui a mais 2 ou 3 meses, a atribuição dessas verbas. Agora, eu acho é que nós temos aqui uma série de programas, se nós olharmos para a documentação, mas depois, na prática, falta aqui muita coisa. Falta sair para o terreno, falta conhecer as realidades, falta... Desculpe, e não é só a Câmara. A Assembleia Municipal também tem comissões especializadas nesta matéria. Os seus deputados também deviam... Eu já no último dia disse isto aqui ao desporto e agora vou dizer em relação à ação social. Vamos lá conhecer as entidades do Conselho. Vamos lá sair das comissões. Vamos para a rua. Esse é que me parece que falta, percebe? Falta dar a prática a todo este conjunto de boas intenções. Posso só dizer uma coisinha? Eu coordenei a Comissão da Ação Social e Saúde da Assembleia Municipal no início deste mandato, o primeiro ano e meio, 2 anos. E agora é a Lúcia Lemos coordena. E por acaso, o primeiro trabalho que desenvolvemos foi mesmo ir conhecer todas as instituições privadas, públicas e PSS ligadas à terceira idade. Portanto, eu posso lhe dizer que, de facto, tenho o privilégio de conhecer todas as instituições da terceira idade, lares da terceira idade, privados, públicos, em todo o lado, topo de gama, uns que nem consigo perceber como é que estão a funcionar, outros, enfim. Portanto, conhecemos de facto isto tudo, fizemos um levantamento exaustivo disso tudo e no relatório que fazemos anualmente entregamos tudo isso à Câmara, levantamos um conjunto de questões que consideramos ser levantar. Agora, o papel da Assembleia Municipal também não é exatamente esse. Esse é o papel de quem? É o papel da Câmara. Fátima, deixa-me só dizer, as instituições não se esgotam naquelas que prestam só o apoio à terceira idade. Dentro da ação social... Mas eu já ia fazer uma pergunta... Sim, mas eu estou a falar da... é mais para visitar. Sim, nesse sentido. João Quintas, aquilo que disse o José Brão das Neves, de facto, parece existir muito papel, muito documento, muito projeto, muita ideia, mas depois faltará a ação. Houve aqui quase um apelo do José Brão das Neves, passe à ação. Tem havido ainda pouca ação nesta matéria por parte da Câmara? Para além dos programas de envolvimento dos idosos em atividades, tem havido, de facto, pouca ação no sentido da implementação destas políticas de coesão, sobretudo ao nível da terceira idade, em Odivelas? Eu acho que, enfim, muitas críticas certamente poderão ser dirigidas à atuação da Câmara Municipal. Agora, seguramente, esse trabalho será um exercício mais difícil quando se trata das funções sociais, porque aí, ou seja, quando se trata da habitação social, da educação e da própria ação social, a Câmara Municipal tem feito um trabalho extraordinário e reconhecido a nível nacional. Já a propósito deste reconhecimento, só aqui para recuperar que ainda no final do ano passado recebemos a Câmara Municipal, naturalmente, recebeu aqui um galardão, o primeiro prémio do projeto Odivelas Conselho Amigo das Pessoas Idosas, da competência da Câmara Municipal de Odivelas. Portanto, isto foi tornado público, é por uma entidade que provavelmente... Universidade Católica? Não, foi pela Associação dos Amigos da Grande Idade. Penso que a Fátima Amaral poderá conhecer, porventura, mais em pormenor. Agora, nós também, dito isto, nós também temos que ver o Odivelas num contexto, como ainda há pouco o Barão das Neves estava a dizer, num contexto aqui nacional, ou seja, o Odivelas não é uma ilha que esteja imune a tudo aquilo que se passa no país. O Marco Pina ainda há pouco estava a falar em relação ao decréscimo do investimento na área social. Quer dizer, isso é meia verdade, digamos assim, porque se for em termos relativos, aquilo que tem-se vindo a verificar em termos da aposta do investimento financeiro nesta área da ação social é muito pelo contrário. Tem-se, inclusivamente, aumentado a percentagem do investimento nesta área, sobretudo se compararmos com as verbas provenientes do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, se nós olharmos, eu tenho aqui um pequeno gráfico, não sei se consegue ver, mas só para simplificar e dando aqui uma ideia. Talvez mostrando àquela câmara. Em 2009, o investimento global na área da ação social era pouco mais de 1.150.000 euros, julgo eu. Portanto, este valor tem vindo aqui a sofrer umas oscilações, mas
em 2012, no orçamento do ano passado, este valor no investimento da Câmara neste setor cifrava-se em cerca de mais de 1 milhão de euros. Portanto, 2.150.000 por volta. Não tenho aqui os números. Eu falei de 2013 para 2012. Tem o gráfico das transferências do Orçamento de Estado? Tem. São menos 5 mil euros de 2012 para 2013. Tenho tudo o gosto aqui em... O gráfico de 2012 para 2013. Já para dar a oportunidade para responderem. São menos 5 mil Eu tenho euros. aqui assim, eu tenho aqui assim, o gráfico que mostra, não só o gráfico, mas também os valores correspondentes, da evolução do orçamento do processo de transferências, peço desculpa pela troca de papéis, do orçamento de Estado para o município de Odivelas. E então, a grande conclusão na leitura deste gráfico, aquilo que se verifica é que entre 2005 e 2009 passou-se de 14.443 para, em 2009, 16,079 milhões de euros. Portanto, houve aqui um acréscimo, digamos assim, de cerca de 1.600.000 euros. De 2005 para 2009. 2005 para 2009. E 2009 para cá. 2009, 2010, portanto, ainda, isto para ir também ao encontro dos governos socialistas. Daí também um bocadinho este exercício em termos aqui de separar as datas. Entre 2009 e 2010 houve aqui assim uma pequena flutuação. Portanto, em 2009 seria de 16,79 milhões de euros e em 2010 16,244. Portanto, não houve aqui grande variação. A grande variação, sim, é de 2010 para 2013, ou seja... Para 2011? Sim. Se considerarmos 2010 para 2013, em 2010, só para recuperar o número dado anteriormente, 16,244 milhões de euros para 14,660 em 2011. Em 2013. E em 2011? Em 2011, 15.430 já baixou muito. Já baixou. Portanto, isto para dizer que tem havido aqui... A cair um pouco. Agora, onde é que eu quero chegar com isto? É que, para além de haver aqui uma redução muito significativa, portanto, cerca de menos 1,5 milhões de euros, deste período de 2010, 2011 até 2013. Vamos falar de transferência do Orçamento de Estado. Transferência do Orçamento de Estado para o município de Odivelas. Ou seja, para além da Câmara Municipal ser penalizada, digamos assim, desta forma, em termos orçamentais, das verbas provenientes, aquilo que se verifica, recuperando aqui o quadro anterior, no investimento da área da ação social, é que houve aqui, assim, um grande esforço da Câmara Municipal, em que, por o orçamento próprio, digamos assim, acabou não só por minimizar ou absorver o impacto desta redução das verbas provenientes, como acabou por haver aqui um reforço, inclusivamente, o que é absolutamente natural, face à tal conjuntura que eu ainda há pouco me estava a referir. E essa conjuntura tem estado a ser violenta, não é? Ainda há pouco, a Fátima Amaral estava a dar um bocadinho da imagem daquilo que se está a passar no país e aquilo que se verifica efetivamente é que, só para recuperar aqui um exemplo, o Padre Lino Maia, que é o presidente das instituições de solidariedade social em termos nacionais, acaba por dizer que, reconhecer que, caso não... Eu até leio. As individualidades... Peço desculpa. Caso filho dos corações... Não, estava aqui assim... perdi um bocadinho aqui nos papéis. Desde o início do ano, a Segurança Social efetuou 101 fiscalizações. Isto em relação aos... peço desculpa. Peço mesmo desculpa, porque estou aqui... Não, é este aqui. Desde as cantinas em lista, peço desculpa por aqui pela confusão, pela troca de papéis. Na área da ação social, nomeadamente enquanto Presidente do Secretariado da Diocesana da Pastoral Social e Caritativa, o Presidente acaba por referir aqui assim que as pessoas idosas estão a sofrer fortemente estes impactos da política de austeridade. Um pouco ao encontro da minha pergunta, João Quinta, já agora, ainda nesse sentido, essa redução dos montantes das transferências do Orçamento do Estado, nesses montantes que são, de certa forma, significativos, estamos a falar da casa do 1 milhão de euros, desde 2010, praticamente a 2013, à cadência de 1 milhão de euros.
é, na sua opinião, causa para um menor investimento na área social? Fiquei sem entender exatamente o que é que pretendia com esse estes números era para dizer aquilo, para contrariar, digamos, aquilo que estava a ser colocado aqui em cima da mesa, de que as coisas não passavam da gaveta, digamos assim, o que não é completamente... Quinta, você não ignora que esse aumento decorre das verbas do município nesta área, decorre fundamentalmente da área da educação. Claro. Nós estamos a falar dos idosos. Não, repare, neste período não. Eu estou-me a falar só em relação ao setor da ação social. Não estou a falar da educação. Não, mas eu estou a falar as verbas investidas pelo município na área social. Não. Eu posso... É o aumento do investimento. Agradeço a questão. É o aumento do investimento nas questões de ordem social no setor da educação que determinam esse aumento aí. Não é no investimento na área do idoso. Não é só na área do idoso. Nem na ação social. Não. Todas as áreas sociais, as verbas são... Sim, alto O que eu queria dizer, relativamente há pouco, agora só para fazer este ponto de referência, porque o João Quintas fala relativamente à questão das verbas que se foram transferidas diretamente do Governo para a autarquia. Município de Odivelas, que fala até 2012. O que eu lhe digo é que de 2012 para 2013 o decréscimo de verbas foi na ordem dos 5 mil euros, ou seja, no orçamento total da Câmara. Residual. Sim. Nesse mesmo prisma, há um decréscimo na verba alocada por parte da Câmara Municipal às áreas sociais, isto é, não só a ação social em si, mas tudo o que está inerente à área social, isto é, o apoio social na educação, o apoio social na habitação, saúde, equipamentos. Exatamente. Não, mas só Marco, isso no valor, João, mas o valor total, eu compreendo. Isto comparando de valores alocados às mesmas áreas no global em 2012 e 2013, apesar do preâmbulo deste orçamento de 2013 referir que há uma preocupação social que eu não vou colocar em causa, o que é certo é que comparando valores de 2013 e de 2012, em 2013 há um decréscimo de 30% face a 2012. Não, mas isso é uma justificação, quer dizer, a Câmara Municipal face ao apoio, nomeadamente a cedência de terrenos e no apoio financeiro, alguns dos quais extraordinários, para a construção de equipamentos, da mesma forma que se aplica nos outros setores, nomeadamente na educação. Portanto, faz-se um investimento, há um investimento do município para a construção do equipamento. Obviamente, no ano seguinte, não faz sentido fazer o mesmo investimento para o mesmo equipamento. Portanto, daí também se justifica um bocado isto. Porquê? Porque em termos das necessidades e do tal levantamento, em termos do diagnóstico, ainda há pouco o Barão das Neves estava a falar, acaba por... Odivelas acabou por ter... Eu vou ser muito... Breve. Odivelas acaba por estar hoje numa situação, eu diria que privilegiada em termos da oferta para as necessidades do Conselho, admitindo eu que ainda há respostas a dar, naturalmente, até porque, isto por este andar é um processo inacabado, porque não há nenhuma entidade que consiga acompanhar o ritmo de empobrecimento que o país está a sofrer, portanto as respostas têm vindo a ser insuficientes, obviamente. Mas ainda, eu queria só pegar aqui num exemplo em termos de um projeto muito interessante da Câmara. Sim, tem a ver com a teleassistência, ainda há pouco o Cheira Brasil estava a falar. A Câmara Municipal percebeu precisamente esse fenómeno, ou seja, que havia um conjunto de pessoas, sobretudo idosos, ou deficientes em alguns casos, mas sobretudo idosos, que passavam longos períodos isolados ou até viviam completamente desacompanhados. E o que é que a Câmara Municipal acabou por decidir fazer? Em parceria com aquelas entidades que têm um contacto mais próximo com essa população, ou seja, com as IPSS, sobretudo, acabou por fazer o tal levantamento que se estava a sugerir ainda há pouco aqui em cima da mesa, dessas necessidades. E a Câmara Municipal acabou por implementar um sistema completamente gratuito. Aliás, devo dizer que Odivelas, neste momento, e já há algum tempo a esta parte, é o único município nacional que presta este serviço de uma forma completamente gratuita. Não estou a dizer que este serviço é exclusivo de Odivelas, estou a dizer aqui as condições de gratuitidade do serviço são exclusivas, porque nos outros acarreta sempre alguns custos para os utentes. E o que é que nós avançamos com um projeto piloto, o tal projeto SOSCA, que consiste basicamente em quê? Qual era a resposta que pode ser satisfeita através deste projeto? É precisamente combater as situações de isolamento, de combate ao isolamento,
para prevenir também aqueles casos que ainda há pouco se estava a falar, pessoas que acabam por falecer nas próprias residências e não é conhecimento. Exatamente. Isto porquê? Porque uma das condições que nós pusemos aos prestadores do serviço foi que eles, por iniciativa própria, embora às custas da Câmara Municipal, regularmente, de uma forma muito periódica, telefonassem para a casa dos utentes para verificar se eles atendiam ou não. Isto é um aspecto. Aliás, o Chara Brasil teve a oportunidade de visitar o centro de atendimento da Cruz Vermelha Portuguesa, estarei errado. Eu visitei-os todos. Sim. Portanto, quando disser nunca falha. Exato. Não, podia ser que nesse dia, eu recordo-me que eu por acaso tive a oportunidade de acompanhar essa visita dos senhores deputados municipais e tinha ideia. Não fui nessa. Não? Não, foi pronto, por. então, eu conheço-os por iniciativa própria. Pronto, não, mas a comissão. Uma comissão. Não fui nessa comissão, não estou nessa comissão. Foi Fátima Amaral, pelos vistos, sim. Foi, eu peço desculpa porque não estava recordado da Não, foi a doutora Mariana Cascais que assisti. Porventura, sim. Mas acabámos por visitar, acabar por permitir aos senhores deputados não só ter uma perspectiva, digamos assim, teórica do serviço, mas ir ao próprio centro e ver como é que as coisas funcionavam. Inclusivamente foi-se um simulacro, digamos assim, para... Portanto, isto é uma das... João, desculpa lá. Mas uma coisa é uma pessoa ter uma medalha, cair na banheira e assinar a medalha. Certo. E se não tiver essa medalha, ninguém vai buscar. Eu se estiver à noite a tomar banho, ou for à casa de banho, escorregar na casa de banho, que geralmente até aos sítios mais comuns de acidentes domésticos... do equipamento, não, Sara? Porque o equipamento prevê isso, porque é impermeável e é precisamente, aliás, não sei se sabe, mas espera aí, o que eu estava a dizer é que as pessoas telefonam para lá regularmente a saber como é que as pessoas estão... para lá. Pronto, mas uma coisa é... também tem retorno, portanto, da parte do... Quer dizer, uma situação de emergência, não só em termos de saúde e risco. São questões que interessam esclarecer aos nossos espectadores. Mas sem medalha não. Uma medalha ou pulseira, tanto faz, há vários sistemas hoje em dia. A ideia... O utente também pode, em caso de urgência, acionar o serviço. Mas nesse vosso projeto, o SOS Idoso, Sénior, têm também direito a um sistema similar, a uma medalha ou uma pulseira. Exatamente. Têm. E quantas é que estão instaladas? Hoje, como eu estava a dizer, isto arrancou com um projeto piloto em que convidámos 3 empresas para apresentarem as propostas e implementarem o sistema em 3 freguesias distintas, sendo que os utentes, os utilizadores do tal sistema de teleassistência foram indicados não pela Câmara Municipal, mas pelas instituições que diagnosticaram, fizeram um levantamento e elas próprias indicaram os casos mais prementes, assim, e no sentido da Câmara Municipal dar indicação à empresa para instalar. Neste momento está uma única dessas 3 empresas a prestar o serviço, portanto, e o número de utentes utilizado arrancou com 30 utentes. Eu penso que neste momento anda à volta de 40, sendo que ainda a tendência será naturalmente... E o projeto arrancou quantos? Portanto, o projeto arrancou precisamente no dia do aniversário, de um dos aniversários do município de Odivelas, penso que há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Portanto, são 40 utentes. Em 3 anos meteram 40 utentes como deram. Vamos lá ver, quer dizer, não, repare, e não são os mesmos, não são os mesmos utentes. Vamos avançar. Temos aqui um projeto de rotatividade, porque há pessoas que, entretanto, têm que ser... morrem. Ou falecem, ou eventualmente a situação de vida acaba por ser alterada, ou vai para a casa dos filhos, ou, enfim, vai ser institucionalizado. Pronto, isso. Vamos avançar então, temos se me permitem. É substituído. Temos que avançar, João Quintas. Mas temos que... Eu estou aqui um bocadinho... Mas tem que ser. Isto era uma proposta do programa do PS da campanha eleitoral. Não, eu tenho estado calado. Do PS? Não. João, eu tenho estado calado. Aliás, se quisesse intervir, há bocado perguntava-lhe porque é que nós não aproveitamos infraestruturas que estão subaproveitadas. Nós já temos tantas dificuldades. Já agora que me deu a dica que eu vou falar. Nós temos tantas dificuldades. Eu percebo que neste momento, não é só Odivelas, todos os municípios viram os dinheiros todos reduzidos e, portanto, eu percebo algumas dificuldades, outras não entendo. Agora, o que eu não percebo é quando nós temos infraestruturas e não as aproveitamos. Isso aí, o meu pai, que Deus tem, chamava deitar dinheiro à rua.
Não, mas não é. Eu vou Mas isso dizer, a Odivelas não acontece. Eu vou dizer, olha, por exemplo, eu vou-lhe dar, para tentar ajudar a esclarecer... Mas já agora era importante esclarecer aos Gabriel das Neves. Algo na rua? Todos nós há pouco Vamos identificar essas situações. Vamos lá ver. Há pouco já foi falado por todos os intervenientes de uma infraestrutura que existe e que não está aproveitada. Nós falámos há pouco aqui nela. Luís, eu gostava de ter a oportunidade... Claro, faz favor. Pelo menos. Está a tempo para todos. Ao centro-dia já terminei. da Paróquia de Odivelas? Já Já terminei. lá vou ao centro... Paróquia de Odivelas também. Bairro Santilário? O mais conhecido é o Santilário. Sim, já lhe vou dar a oportunidade. Sim, mas E da Festa de Odivelas, a paróquia. Odivelas, a paróquia. O Gabriel das Neves tocou num ponto importante e até me dá a oportunidade de esclarecer mais em pormenor as condições em que este Mais serviço, tempo de antena também. este serviço não é só uma questão de esclarecimento que eu tenho todo o gosto em tentar fazer. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, da Cruz Vermelha Portuguesa e da forma e das condições em que a Cruz Vermelha acabou por, em projeto piloto, em formato de projeto piloto, como eu disse, de implementar o sistema. E posso-lhe dizer que os custos para a autarquia, durante um ano, foi 2 euros por cada utente. Portanto, nesse caso, foram 10 utentes, 3 entidades, vezes 10 utentes. Portanto, a Cruz Vermelha acabou por implementar 10 aparelhos pelo preço unitário para o município de 2 escudos, de 2 euros. Portanto, Por esse preço temos de abranger mais 500 pessoas. não. 2 euros. Não, isto foi uma condição extraordinária, no sentido também, obviamente, de tentar captar isto em termos do projeto. E estes 2 euros, é muito rápido, estes 2 euros nem se aplicava sequer ao projeto, ou nem ao serviço, nem ao sistema. Aplicava-se única e exclusivamente a um serviço complementar ao serviço de teleassistência, que era a ida do médico a casa em condições de emergência, que é completamente alheio ao próprio serviço. Mas nós entendemos, nós, Câmara Municipal, na altura, entenderam e bem, por parte da vereadora Fernanda Franchi, de que seria uma garantia crescida para facultar esse serviço. Portanto, 2 euros por utente por mês, parece-me francamente, com a garantia de um médico a casa em qualquer situação, em qualquer hora, eu acho que... Deixe-me só dizer-lhe isto. O movimento Odivelas no Coração, um médico dava consultas à borla às pessoas que lá apareciam. Portanto, quando às vezes é preciso alguma dinâmica. Está bem, mas eu só lhe estou a dar outro exemplo complementar. Um exemplo, mas eu já lá vou na minha altura. É completamente diferente. Posso só tentar esclarecer aqui a questão do Centro-Dia de Santa Eloy, porque fica no ar de que a Câmara Municipal investiu ali na construção do centro e que aquilo está paralisado. Eu já volto assim para falar sobre isso. Não é verdade. Sobre essa questão do Centro do Dia de Santa Eloy. Eu vou passar já ao Michel Brasil, que está aqui com uma contingência de tempo, e ele perguntar o seguinte. Portanto, vimos aqui de facto que este tipo de projeto de SOS Sénior foi implementado, ainda está de uma forma, digamos assim, relativamente residual em termos de número de utentes. Falou-se aqui também da falta de aproveitamento de algumas infraestruturas. Eu já vou dar ao João Quintas a oportunidade de responder essa questão. E há aqui uma questão que foi aqui abrada pelo José Barão das Neves, que eu gostava de ouvir a sua opinião como deputado municipal e como cidadão ativo no Conselho de Odivelas. Falou-se aqui na CLASO, é bom que os nossos espectadores saibam que CLASO significa Conselho Local de Ação Social. Há também, ao que sei, instaladas comissões sociais nas freguesias, não sei se funcionam ou não funcionam. Sei que a CLASO reuniu 25 vezes desde 2003 e congrega um conjunto vasto de associações que intervêm neste Conselho. Estes órgãos, como por exemplo este Conselho Local de Ação Social, isto independentemente do Miguel Chara Brasil querer abordar outras questões, e eu tinha interesse em ouvi-lo também sobre a questão dos grupos sociais específicos, como os deficientes, por exemplo, em Odivelas, era uma das questões que eu ia colocar. Acha que este tipo de conselhos tem utilidade, funciona efetivamente? Acha que há aqui algum formalismo nesta questão e sem conteúdo prático? Eu, por definição, sou contra conselhos que têm muitas entidades e... Eu estive a ler as atas e, de facto, tem muitas entidades. E muitas entidades e muita gente. Rede social, estou a falar da rede social. Entendo que faz sentido ouvir, para saber um bocado a percepção de quem está no terreno, mas acho que estes conselhos com muitas pessoas e muitas entidades não
Não levam é consultivo e tal, ouve-se a opinião daqui e dali, mas não levam que em termos práticos não levam a lado nenhum. É uma fantechada, é bom para a fotografia e tem estes nomes bonitos que a gente gosta e está a andar. Eu gostava aqui de referir aqui uma questão que e os deficientes também é importante e começa desde logo pelos problemas arquitetónicos da cidade. Começamos logo por aí. Transportes, por exemplo? Os transportes, não, mas as barreiras arquitetónicas, não é? São complicadas, mas isto é muito estrutural. Odivelas cresceu de repente, viu-se com não sei quantos milhares de pessoas, mas devia ser prioritário. Nasceram casas como cogumelos e agora temos um conceito todo desorganizado, porque não foi estruturado, de uma forma anárquica. Depois vê-se também uma gestão municipal que não é de todo capaz de fazer face mas há estruturas de apoio familiar, a estes problemas. E agora com a questão da crise isto agrava-se, não é? Porque antes pensava-se que tocava no sino e aparecia dinheiro e agora chegámos à conclusão que afinal tocando no sino não cai nada das patacas. Cai o sino. Quer dizer, cai o sino. Cai é só para alguns. Mas eu queria abordar aqui uma área que para mim é a mais preocupante e que ainda não abordamos, que é o desemprego. Não estando aqui a falar de que não é grave os deficientes por fé. Sem duplicar o que já falámos aqui num programa anterior, em que falámos sobre a economia no Conselho de Odivelas. Eu penso que há uma questão gravíssima no Conselho, que é o desemprego. E é gravíssima porque, desde logo, vai causar problemas à população mais envelhecida, porque muitas vezes são os filhos que estão a ajudar os pais, e vai colocar problemas aos deficientes, porque muitas vezes famílias que têm deficientes a cargo, também se vê na contingência, têm pessoas desempregadas, e vai criar problemas abaixo nos filhos, porque um casal de desempregados, ou uma pessoa desempregada no agregado familiar, causa problemas sociais enormíssimos, e portanto não podemos olhar só o desemprego para a pessoa em si, é complicado, mas tem toda uma estrutura que envolve o desemprego, que causa problemas colaterais gravíssimos. E isto temos que ir à origem do problema. Temos que ir à origem do problema. E nós não podemos ignorar que entre dezembro de 2009 e dezembro de 2012 o desemprego aumentou 60% no Conselho de Odivelas. Isso já foi falado aqui noutro programa. Mas isso é a origem do problema. Não falar disto na ação social é a origem do problema. Eu já percebi que tu não ignoras. A origem do problema é exatamente essa. O CDS é que ignora. E, portanto, se nós não olharmos para o CDS, não gera a autarquia de Odivelas nunca a geriu. E, portanto, livra daí as mãos. O país gera. Eu estou a falar de dezembro de 2009 a dezembro de 2012. A taxa de desemprego subiu em Portugal 30% e em Odivelas 60%. Sim, isso foi aqui e, portanto, é claríssimo que há aqui uma responsabilidade acrescida da autarquia. Quando foram feitas imensas propostas e avisadas imensas vezes para o que estava para acontecer e diziam, não se preocupem que nós somos o 5º Conselho de Lisboa como na taxa de desemprego. E o caos está à vista. Fez-se um projeto para o comércio local, não o quiseram. As lojas fecham, o desemprego aumenta. E agora o que interessa não é... Já temos o problema diagnosticado. Agora vamos ver como é que o resolvemos. Isso é que importa. E eu não sei se tem que se dar de comer. Mas mais importante do que dar de comer, ou tão importante como dar de comer, porque senão a pessoa morre, é resgatar. É um projeto que resgata as famílias, resgata as pessoas da situação em questão. E a Câmara Municipal tem um papel importantíssimo para conseguir resgatar essas pessoas, essas famílias desse Estado. Tem que criar condições para arranjar postos de trabalho, para criar postos de trabalho, por exemplo, pelo empreendedorismo, que é uma coisa muito falada, aqui em Odivelas não se vê nada, tem que usar ferramentas para que essas pessoas consigam sair da situação de desemprego em questão, porque isso neste momento é de longe a questão mais grave do que temos no Conselho, que é o desemprego. No país todo. Muito bem. Eu estou aqui a falar do país. Se quisermos ir falar do país, falamos, mas acho que isto é a economia local, quando temos 70% de desemprego. O que não podemos é eu vou já passar a palavra aos restantes membros do painel. Independentemente desta questão do desemprego, que é uma questão obviamente pertinente e foi aqui já, de facto, debatida intensamente acho que é um problema social. Num programa, obviamente é um programa social grave, mas eu voltava agora, digamos assim, ao fio do programa,
E perguntava ao Marco Pina, estas comissões, estes conselhos locais da ação social, CLASO, comissões sociais de freguesia, são um pouco, como diz o Miguel Sérgio Brasil, um pouco para encher? Tem alguma utilidade em termos práticos naquilo que são a busca de soluções para os problemas sociais do Conselho? Bom, a minha ideia é a seguinte. Relativamente a estes órgãos consultivos, eles têm toda a importância se for dado sequência às necessidades que esses órgãos consultivos apresentam junto de quem tem a responsabilidade executiva. Às propostas, portanto. Porque isto faz-me lembrar a questão dos orçamentos, não tem nada a ver com esta matéria, mas faz-me lembrar a questão dos orçamentos participativos. Acho que o orçamento participativo, do mais importante que houver, do mais importante que há, aliás, se efetivamente nós dermos sequência àquilo que são as intervenções no orçamento participativo. Porque se não dermos sequência, estamos a segurar expectativas às pessoas e entramos naquele ciclo vicioso que não se quer de todo. Relativamente aos órgãos consultivos, estes órgãos consultivos, possivelmente, são órgãos bastante importantes porque conseguem exteriorizar aquilo que são as sensibilidades para as questões em apreço e, neste caso, para as questões sociais. Mas, se nós não ouvirmos esses conselhos consultivos que não têm um poder vinculativo, por isso são consultivos, se não lhes dermos ouvidos e se não implementarmos aquelas que são as políticas para fazer face às necessidades que estes órgãos consultivos apresentam, é claro que nós vamos cair na tentação de dizer que este tipo de órgãos não serve os interesses, mas não é por aí. Eu penso que, efetivamente, nós temos é que dar ouvidos a este tipo de órgãos e fazer políticas de acordo com as necessidades que estes mesmos órgãos evidenciam e que transmitem a quem tem o poder executivo para executar. Muito bem. Antes de passar à Fátima, eu ia também perguntar ao Marco Pina, até porque temos que avançar para o final do programa, relativamente a certos, falando de grupos sociais específicos, como no caso dos deficientes, e volto a dizer que isto, portanto, é um programa que interessa à população e, portanto, interessa particularmente àqueles que, infelizmente, tiveram a pouca sorte de ter no contexto familiar problemas de deficiência. Uma das questões que se apontava neste programa de desenvolvimento social de Odivelas era a inexistência, por exemplo, de transportes públicos adaptados no Concelho de Odivelas ou até de políticas de apoio camarário que permitissem aos familiares adquirir competências para lidar com estas situações. Esta é uma realidade que se mantém, infelizmente, em Odivelas. Sim, a informação que tenho mantém-se, quer dizer, em termos de mobilidade e transportes, eu sei, por exemplo, que isto, para fazer justiça, sei que aquele mecanismo que é colocado ao dispor dos odivelenses, neste caso até o Voltas, tem esse problema resolvido, ou seja, tem acesso a pessoas portadoras de deficiência, conseguem aceder a este equipamento. Relativamente a outros equipamentos de transporte, nós sabemos que isto é uma parte mais privada, mas também tenho assistido ao longo dos tempos a haver preocupação nesse sentido e, neste momento, alguns equipamentos de transporte já possuem esta valência de conseguir que as pessoas... A Câmara Municipal tem uma... Peço desculpa só para acrescentar e complementar. A Câmara Municipal tem inclusivamente um serviço que presta precisamente esse apoio aos portadores de deficiência, ou seja, para além de voltas ter essas características. São para casos excepcionais identificados, há efetivamente por parte da Divisão de Transportes equipamentos para fazer face a estas situações. É claro que possivelmente não conseguiriam aceder... Não é da ação social. Ao nível da rede escolar. E não só. Exato, nível da rede escolar. Vamos avançar. Eu tenho conhecimento, sim. Mas quer dizer, porque fundamentalmente conseguem chegar às necessidades da população. Mas isso, quer dizer, são constrangimentos que nós conseguimos perceber, não é? Agora, existe algum tipo de preocupação nessa matéria, esse é um facto. Relativamente ao apoio familiar. Ao apoio familiar, eu não conheço esse tipo de programa. Ou seja, não tenho conhecimento que haja um programa direcionado especificamente para essa matéria. Se me perguntasse que é importante, dir-lhe-ei. Eu pergunto porque isto foi tido como uma prioridade elevada por parte da Câmara Municipal. Pois eu sei, está vertido num documento. Programa, está vertido num documento. Lá está, voltamos à mesma situação em que ainda há pouco o Barão das Neves referia. Eu prefiro que haja a implementação deste tipo de políticas reais, ou seja, na prática, que se vislumbrem, que sejam mensuráveis, que sejam palpáveis, não é? Porque nós, por vezes, verificamos uma panóplia de medidas que são anunciadas e nós conseguimos ver panfletos inerentes a estas medidas, workshops inerentes às medidas, divulgação inerentes a essas medidas, mas muitas das vezes não passamos desta comunicação. Exato. Ou seja, fazemos workshops, discutimos, lá está, vamos voltar àquela temática outra vez dos conselhos consultivos. É muito importante que se façam, sem dúvida,
mas é mais importante ainda que depois de se fazer este tipo de diagnósticos e este tipo de divulgações, que se passe efetivamente à prática e que se desenvolvam essas políticas para fazer face às necessidades que estas pessoas apresentam. Nesse sentido, gostaria também de... Há pouco o João falou relativamente ao SOS Sénior. Eu não posso avaliar uma política como positiva se esta política chega a uma franja da população que se cifra nas 50 pessoas ou nas 40 pessoas, quando possivelmente temos, eu não sei dizer, mas está, porque vai estar a necessidade de haver este diagnóstico. Se nós tivermos uma população identificada de 1000 pessoas com carências... 16% da população é idosa neste momento. Nós não podemos considerar uma política sustentável e plausível e positiva quando só atinge 50 pessoas num universo de 1000. Agora, por isso lhe digo que o diagnóstico é essencial para conseguirmos estender este tipo de políticas a muito mais, a um muito maior número de pessoas. Porque eu tenho que dizer isto, quer dizer, acho que 50, 40, como o João estava a dizer, o projeto é importante. Agora, é tão mais importante se for desenvolvido de acordo a abranger um leque muito maior de pessoas, porque acredito que em Odivelas existe um muito maior número de pessoas a necessitar deste tipo de serviço. Muito bem. Fátima Amaral, vou-te fazer também a pergunta nesse sentido. Acha que este tipo de iniciativa é uma iniciativa que está, digamos assim, mal divulgada? Acha que, de facto, há aqui alguma questão subjacente ao facto de só 40 pessoas, ao fim de 3 anos de implementação de projetos, estarem abrangidas por este tipo de iniciativa? Mas também queria lhe perguntar em relação à questão dos cidadãos com portadores de deficiência, se enquanto deputada municipal conhece ou tem notado, de facto, algum esforço por parte da Câmara Municipal no sentido da implementação de políticas de apoio quer às famílias, quer aos próprios deficientes em Odivelas. Olha, eu queria colocar aqui, respondendo àquilo que me está a dizer, colocar o seguinte: a Câmara, de facto, as áreas de intervenção social são nacionais e, portanto, são de competência nacional. Evidentemente que há níveis de intervenção do município. Mas, para mim, até o papel principal que o município deveria ter nestas áreas é muito o papel de elemento coordenador, potenciador, mobilizador das sinergias locais, fazendo aqui interseção com as intervenções da ordem nacional. E, neste sentido, a Câmara de Odivelas está muito aquém daquilo que devia de fazer e daquilo que podia fazer. Para mim, podia até ter ali muita verba, não significava que estivesse a desempenhar este papel. E, realmente, a Câmara Municipal, as verbas mais significativas que utiliza e que tem gasto nestas áreas são muito ao nível de intervenção direta, que permite propaganda direta, e não tanto de papel coordenador, potenciador de tudo aquilo que existe. E passo de imediato à questão da rede social e dos tais conselhos locais, que eu não tenho a opinião que seja só para encher ou que seja assim uma coisa, não tenho esta opinião. Eu tenho a opinião de que as coisas podem ser sempre aquilo que nós somos capazes de construir e se a Câmara tivesse de facto aqui um papel coordenador, potenciador daquilo que são estas organizações em termos locais, isto podiam ser coisas importantíssimas, até porque aquilo que nós verificamos é que o Chara identificava como sendo um aspecto negativo e para mim é um aspecto positivo, é que tinha muita gente, muitas entidades. Então é um aspecto positivo, não é um aspecto negativo. A questão é que nós verificamos até isto, é que como a Câmara não tem de facto esse papel e não trabalha com esta rede social dessa forma, verifica-se que conhecemos individualmente algumas dessas organizações que têm oferta, enquanto que outras não têm, estão saturadas. E a Câmara nem sequer consegue ser aqui o elemento que redistribui. Estou-me a fazer entender quanto a isto. Quer dizer, isto é extremamente negativo. Isto não é dinheiro. Isto não é um problema de ter ou não ter dinheiro. É um problema de ter ou não ter visão estratégica, ter ou não ter visão política para trabalhar este tipo de áreas e este tipo de questões. É disto que se trata, não é um problema de dinheiro.
Depois, este tal programa é exatamente isto, que é assim. Este programa é uma bandeira, foi muito propagandeado, telegestão, teleassistência, e depois a gente vai ver 40 pessoas. A questão que eu coloco é esta. Terá o programa condições para funcionar com muito mais gente do que esta? Não sei se tem. Tem a Câmara condições para o divulgar ao ponto de ele ser ampliado e estão aqui analisadas a sustentabilidade disto? Fátima, se calhar não está. Portanto, o programa, se calhar, tem a dimensão. É só porque já percebi, tanto o Marco como a Fátima está aqui assim a levantar uma questão que é sem dúvida pertinente, mas isto que eu vou dizer numa frase é capaz de desembaraçar, digamos assim, e permitir outro tipo de desenvolvimento, que é o seguinte: um dos critérios para que as pessoas, os tais utentes, beneficiem da teleassistência paga pela Câmara Municipal não é só o facto de viverem sozinhos, é terem, obviamente, baixos rendimentos. Isto é fundamental. Porquê? Porque se houver uma pessoa que vive efetivamente sozinha, mas que tenha rendimentos suficientes para ele próprio fazer a aquisição do serviço, a Câmara Municipal não vai, portanto, nem faria sentido nós, contribuintes, estarmos a... Mas isso para mim era aí o número fica... O que eu não me acredito é que só haja 40 pessoas com baixos rendimentos a viver sozinhas. Não, foram aqueles que, na altura, no formato de projeto piloto, as instituições do terreno que nos indicaram. E foi consoante essas indicações que nós, Câmara Municipal... Mas eu acredito nisso. O que é um facto é que, estando isto circunscrito a 40, permite dizer que existe, permite dizer que é o único serviço no país que é gratuito, permite dizer isso tudo. Na prática, isto não responde às necessidades. Portanto, é para lhe dar aqui um exemplo... Não houve prova em contrário. Pronto. Assim. Muito bem. Eu posso só falar de desemprego? Só para... É assim, Só quero lembrar uma coisa. Nós temos aqui um programa especificamente... Eu sei. Não vou sobre esse assunto. Eu só quero dizer o seguinte. Eu sei isso e não vou falar disso desenvolvidamente. Mas o Chara, como falou desenvolvidamente e demagogicamente, parece-me que é assim, nós temos... Não queria que o programa fosse aproveitado por esse tipo de... O PCP tem uma posição crítica relativamente à atividade do município. Há atividade que tem e há atividade que não tem. São duas questões. Agora, o que nós não podemos é transferir para cima do município tudo aquilo que decorre de outras responsabilidades. Exato. É transversal, portanto. E a questão do desemprego, colocada na ligeireza em que o Chara colocou, dá a ideia que se a Câmara tivesse aqui não havia desemprego. Quer dizer, o país todo estava no desemprego e Odivelas estava tudo empregado. Quer dizer, isto não é assim. Muito bom. Portanto, está feita a resposta. José Brão das Neves, a Fátima utilizou aqui uma expressão e eu vou aproveitar, porque isto permite-me acicatar um pouco aqui a parte final do programa. Falou de que há, de facto, alguns investimentos da Câmara que permitem propaganda direta. Eu ia lhe fazer esta pergunta concretamente. Acha que estes programas desenvolvidos desta forma, sem claro, e vou dar ao João a oportunidade para responder a isto, como é óbvio, concorda com a Fátima que este tipo de programas permitem propaganda direta mais do que a eficácia que efetivamente têm em termos de aplicação no terreno? Olha, acha que há um uso e abuso todas as minhas intervenções hoje têm dito que há muito, permita-me a expressão, blá blá blá, e poucos dados concretos. Eu desde o início tenho dito isso aqui. Aliás, posso-lhe dar alguns exemplos. Eu estou sempre a falar da minha freguesia, mas não faz mal porque eu não vou ser candidato para a minha freguesia, portanto, estão à vontade que eu posso sempre dar este exemplo. Aliás, os candidatos parece até que já estão escolhidos. Eu tenho na minha freguesia um equipamento que se chama a Santa Casa Misericórdia. Exato. Teve meses para abrir. Teve meses. Fechada para abrir. Meses. Portanto, esta inoperância eu não posso perdoá-la. Alguém teve que ser responsável porque aquilo teve ali feito, porque aquele investimento foi feito. Ótimo. Quem conheceu aquele conjunto, portanto, é uma obra que eu dou os parabéns à Câmara Municipal de Odivelas. Agora, a seguir,
Não posso é permitir que aquela obra esteja ali meses para abrir. Não foi a Câmara que construiu. Desculpe, mas a Câmara ajudou com a cedência do terreno. Agora, não posso é permitir... É Santa Casa dos Gatos. Está bem, mas a Câmara Municipal tinha que ter um papel ativo neste campo. Tinha que ter um papel dizendo não pode estar isso fechado. E, portanto, eu acho que é aí. Agora, em relação a tudo aquilo que nós temos aqui a discutir, eu acho que há que repensar o modelo com que funciona a questão da ação social. A Fátima dizia que o plenário da CLASO são 116 entidades. Eu penso que isto não está... Falta aqui fazer upgrade de algumas entidades que aqui umas não constam e outras deviam de constar. Não, mas não foge muito aí. Mas são 116. Não, quer saber quantas tiveram na última reunião? 20. Portanto, temos que pensar o modelo. Este modelo não funciona. Aquilo que falou há pouco, o Luís, que eram as comissões sociais de freguesia. Em 2011, sabe quantas existiam? Odivelas tinha 7 freguesias, havia 3. 3, pois foi. Vamos pensar um modelo, isto não funciona. Portanto, quando as freguesias, quem é que poderia melhor identificar as carências das freguesias? E que ajudavam o trabalho do próprio município? As comissões de freguesia. Portanto, estão no local, portanto, estão no terreno. Claro. Obviamente. Repare, o presidente de uma associação desportiva, um movimento associativo, pode ter aqui um papel importante. Um movimento... Olha, quando eu chego à caixa da minha associação desportiva e digo ao meu colega que lá está no dia no bar, então, há aqui 3 ou 4 que depois pagam no fim do mês. Portanto, eu começo a ver o que é que se passa aqui. Quando eu vejo as pessoas frequentarem em certos determinados dias, que eu sei que é os dias em que caem a reforma e depois desaparecerem, há aqui realidades. Estas pessoas que conhecem melhor do que ninguém aquilo que são as freguesias, deviam de ser incluídas aqui. Mas nós andamos constantemente aqui, desculpem lá a minha franqueza, a gastar dinheiro às vezes naquilo que não faz sentido. Epá, nós podíamos e devemos tratar os idosos, eu por lá caminho, se Deus quiser, tratar os idosos nas palmas das mãos, tal e qual. Eu costumo dizer que uma mão minha trata os meus netos e a outra mão trata os idosos. Portanto, a mim merecem os dois imenso carinho. Agora, pegar nas pessoas, e estamos a gastar imenso dinheiro para levar as pessoas a um almoço em que fazem não sei quantos quilómetros. Porquê é que não se faz isso aqui ao pé? Temos que encarar estas coisas com muita frontalidade. Não é a mesma coisa, a Câmara não gasta, estamos em tempo de vacas magras, a Câmara não gasta o mesmo dinheiro se levar as pessoas a almoçar a Setúbal ou se levar as pessoas a almoçar a Sertã. Não gasta o mesmo dinheiro. Portanto, eu não posso, pura e simplesmente, concordar com este tipo de medidas. Temos que pactuar com medidas, se não há dinheiro para umas coisas, então não há para outras. E, portanto, eu queria só aqui, há pouco, e para terminar, vou ser rápido, falávamos aqui na questão dos idosos e das pensões e dessas coisas todas. Eu corroboro, eu de vez em quando estou de acordo com a Fátima, como sabe, e corroboro as suas palavras em relação ao desemprego. Eu não me parece que seja a Câmara Municipal a culpada do desemprego. Agora, o que é preciso aqui notar, não, de todo, João. Agora, o que é preciso aqui notar é o seguinte, antigamente eram os filhos que, com os seus ordenados, ajudavam os pais que tinham pensões baixas. Hoje em dia há muito idoso que, devido à sua pensão, é que os filhos estão a sobreviver, porque já não têm subsídio de desemprego. Hoje em dia é preciso termos atenção a essa realidade. E, portanto, nós não temos aqui falado, mas nós devíamos ouvir as pessoas que estão nos centros de dia. As pessoas que estão nos centros de dia são as pessoas que melhor conhecem o terreno. Veem que os idosos não têm, alguns não têm dinheiro para comprar os medicamentos para doenças que têm doenças incuráveis. E, portanto, esta realidade, essas pessoas conhecem essa realidade melhor do que nós, que permitam uma expressão e com o devido respeito, estamos aqui a teorizar. Porque essas pessoas é que sabem o que é que se passa realmente em relação à questão da ação social. Muito bem. João Guitas, tem algumas questões que queres esclarecer? João, deixa-me só dizer uma coisa, que eu tinha só aqui uma coisa que me esqueci. É que era ali, Marco, o não estar no orçamento também não me preocupa. Eu no último dia ouvi aqui um vereador dizer que estar ou não estar no orçamento, depois há orçamentos retificativos. Portanto, eu não estar no orçamento não me preocupa. Porque
pelos vistos, para dar orçamentos retificativos e, portanto, isso a partir de agora eu já nunca mais vou dizer, e isto foi aqui o meu amigo Rui Francisco que disse aqui no último dia, eu nunca mais vou dizer que não está no orçamento que me preocupa. Nunca mais vou dizer isso. Portanto, aquilo há orçamentos retificativos e aquilo depois altera-se. João Quinta, achei que teria algumas questões que gostaria de responder. Eu queria que selecionasse 2 ou 3 dessas mais pertinentes e que de alguma forma as esclarecesse no seu ponto de vista. Não, eu tenho pena que, enfim, que o nosso amigo Chara Brasil tenha tido a necessidade de se ausentar, porque a questão que ele colocou, aliás, a Fátima já... Eu devo dizer aos João Quintas o seguinte, esse tema em concreto já foi debatido aqui no programa em específico. Portanto, falámos aqui da questão do desemprego em Odivelas num programa em específico. Foi por isso que essa questão não foi trazida aqui, portanto não achei pertinente falar nessa questão e achei de todos necessários, já foi uma questão debatida aqui intensamente. Uma pequena nota, se me permite, de rodapé em relação a isto, para dizer o seguinte. Odivelas tem uma percentagem muito elevada, ou tinha, de auto-encargo. Portanto, a partir do momento que, e acho curioso isso devido a deixar a Brasil, quer dizer, quando o governo dele, da coligação, acaba por destruir a economia e o compra dos portugueses... Convido a ver o link do programa da Poder Local sobre esse assunto, em que esse assunto foi debatido. Muito obrigado. Bom, eu, enfim, para tentar responder aqui assim algumas questões, a questão que a Fátima ainda há pouco, e também de alguma forma o Bruno Engenheiro estava a colocar, sobre o papel que a Câmara Municipal deve desempenhar e se isto funciona verdadeiramente num trabalho em rede, de uma forma integrada e complementar, no sentido de potenciar os recursos existentes e até de poupar, digamos assim, em tempo de vacas magras, para utilizar a sua expressão, eu acho que faz todo o sentido. A verdade é que a Câmara Municipal tem esbarrado com algumas dificuldades no sentido de assumir e, sobretudo, concretizar esse papel. Eu vou dar aqui só um pequeno exemplo para nós tentar precisar... Queria que fosse breve, porque estamos no limite. Eu depois tenho que acabar mesmo. A Câmara Municipal de Odivelas tem um projeto, que, enfim, não é segredo estar a falar nele, que é a instalação de um gabinete de atendimento integrado. Eu penso que faz todo o sentido, que era no sentido de haver aqui, assim, uma base, um cruzamento de todos os dados, pudessem ser centralizados nesse gabinete, em vez de estarem dispersos por todo o lado. Isso era importantíssimo. A Câmara Municipal criou todas as condições para a instalação deste gabinete. E posso-vos dizer, já agora aqui com curiosidade, que desde outubro, novembro, que a Câmara Municipal tem esbarrado numa dificuldade colocada pela Segurança Social, prende-se com a questão da formação dos técnicos ou dos funcionários que irão por lá. Diversas vezes tem vindo a ser adiada essa formação e enquanto a formação não for feita, obviamente não temos os recursos humanos para... Portanto, isto às vezes parece coisas simples e são, efetivamente, mas depois, por isto ou por aquilo, enfim, não queria aprofundar muito, mas acaba por se entroncar nestes aspectos. A questão do centro de dia de Santo Eloy, enfim, eu provavelmente não terei tempo para estar aqui a recuperar todo o muito graficamente. Não, mas eu gostaria de dizer que o bairro de Santo Eloy foi, sobretudo, construído para servir a população do bairro de Santo Eloy. E até há algum tempo atrás, aquilo que se verificava, na prática, não era isso. Portanto, o centro de dia funcionava como um centro de convívio, que também tem o seu papel importante na comunidade, mas que os centros de dia têm que funcionar sob regras muito apertadas e que não eram compatíveis, digamos, com as práticas que estavam ali a ser exercidas nesse centro de dia. A Câmara Municipal, como já ficou provado até pela conversa que tivemos aqui, não está vocacionada para fazer a gestão dos equipamentos sociais, daí o trabalho em rede é extremamente importante. E uma palavra já agora, em termos da ação social para os parceiros, que conjuntamente com a Câmara dão um contributo fundamental para que a população possa obter as respostas mais satisfatórias possíveis. E aquilo que se tem passado é que a Cruz Vermelha tem feito um grande esforço, como se disse, de alguma forma, sem o protocolo, sem o acordo com a Segurança Social, o que não quer dizer com isto que o preço, isso reflita no preço do utente, portanto, a própria Cruz Vermelha está a absorver, digamos, parte dos custos. O centro não está a funcionar com o número de utentes que todos nós provavelmente desejaríamos, mas tem sido feito um esforço no sentido de que isso possa vir a acontecer.
podia aprofundar e até seria interessante esclarecer aqui mais um pouco, mas pelos vistos não temos tempo. Não tenho tempo. Muito bem. Vamos então avançar. Vou fazer só uma última ronda, para a qual peço um comentário muito breve. Marco Pina, como munícipe de Odivelas e membro politicamente ativo deste Conselho, neste final de mandato, perguntava-lhe: Odivelas, na sua opinião, é um Conselho, nos seus critérios, suficientemente solidário, coeso e justo? Penso que é preciso ser bastante mais profícuo e mais eficaz naqueles que são os diagnósticos que já são efetuados, e se estão efetuados, sermos condicentes com esses diagnósticos e ir ao encontro das necessidades das pessoas. Se esses diagnósticos não existem, acho que é fulcral que sejam feitos no menor espaço de tempo possível para que se possam dar respostas atempadas às necessidades, porque as necessidades que hoje existem no Conselho de Odivelas são enormes e existem pessoas, e neste caso as franjas mais vulneráveis, a precisar imenso dos serviços sociais que a Câmara lhes poderá prestar, e penso que nessa matéria temos que ser bastante mais capazes do que temos sido até aqui. Muito bem. Fátima Amaral, eu ia fazer exatamente a mesma pergunta, acrescento, porque não resisto, e sendo aqui uma representante da esquerda neste debate, em recuperar uma afirmação da Presidente de Câmara dizendo que tem governado à esquerda e que esta governação tem sido uma esquerda representada aquilo que é uma perspectiva de uma esquerda moderna em termos de políticas sociais. Concorda com esta afirmação? E já agora concluindo, Odivelas é um concelho coeso, solidário e justo, na sua opinião? É assim, eu acho que Odivelas não é um concelho coeso, nem solidário, nem justo, até porque, ainda no início, eu referi que há de facto territórios de exclusão em Odivelas e com populações muito significativas em termos numéricos. Portanto, nós não temos essa coesão de que a Presidente de Câmara fala. Isso é uma coisa que ela vê em sonhos, provavelmente, mas que na realidade não existe. Depois, eu não sei o que é políticas de esquerda moderna e temo mesmo muito que, a ver pela prática, esta esquerda moderna e estas políticas de ação social que ela, Presidente de Câmara, intitula como sendo esquerda moderna, não são outra coisa senão a repescagem das políticas de direita assistencialistas, e que na prática é isto que a Câmara de Odivelas tem fundamentalmente feito. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Muito bem. Fernandes Neves, no mesmo sentido, Odivelas é um concelho solidário mais coeso e justo, ou poderia ser muito mais ainda? Essa luta, e utilizando aqui palavras quase de esquerda, essa luta, mas estou a dizê-lo não de uma maneira irónica, mas é uma luta constante, porque todos nós temos essa obrigação. Portanto, é uma luta. Odivelas tem, e todos nós temos a obrigação de criar esta pressão sobre os órgãos que dirigem a autarquia, de modo a que todos os dias haja melhoramentos no apoio aos idosos, à juventude, das pessoas desempregadas, que a gente tente encontrar panaceias para os tempos que vão decorrendo. Mas nós podemos ser mais, a coesão pode ser maior, a justiça pode ser maior e os auxílios que podemos prestar às pessoas podem melhorar. E, portanto, temos é que, continuo a dizer, não ser tão... tantas comissões, tantas coisas, quer dizer, vamos passar mais à prática, vamos agilizar todo este processo, porque só para entrar, por exemplo, ali no cláusula, aquilo é preciso um preenchimento de papéis, e se é admitido, se não é admitido, e, portanto, temos que ser mais ágeis. Muito bem. João Quintas, presumo que tenha uma opinião diferente. Na sua opinião, Odivelas é um concelho efetivamente solidário, coeso, justo, ou poderia ainda ser mais, ou será mais no futuro, na sua opinião? Bom, isto é, quer dizer, isso é sempre um processo inacabado. Aquilo que eu posso dizer é que Odivelas é isso tudo. É isso tudo, sinceramente. Odivelas tem vindo a fazer uma aposta muito forte nas funções sociais. E essa aposta ainda não acabou, nomeadamente em termos da construção de novos equipamentos. Estou-me a lembrar, está em plena construção a CDEMA, as florinhas de rua na área da docência, a própria APCL, que está em pleno funcionamento. Mais diretos... É a responsabilidade da Câmara.
Como? Mas que é a responsabilidade da Câmara. A Câmara Municipal tem a sua quota parte, obviamente, Claro. de responsabilidade. Mas, quer no apoio respondendo telegraficamente financeiro. à minha pergunta, neste momento, na sua opinião, Odivelas é suficientemente coeso e justo e igualitário? Santa Casa. Não, eu não tenho dúvida. Embora nós Casa. saibamos que não é um processo encerrado, é um processo sempre em desenvolvimento. Sim, obviamente. Mas neste momento, nesta fase do mandato, daquilo que foi feito até agora, na sua opinião, alcançaram-se níveis de coesão social significativos. É Eu isso? acho que hoje em dia a população de Odivelas tem, de uma forma geral, acesso a um conjunto de respostas a um nível muito, mas muito mesmo satisfatório. Muito bem. Era essa a opinião que eu queria. Muito bem. Foi o Poder Local Odivelas sobre políticas sociais. Falámos aqui de minorias, falámos de terceira idade, falámos de projetos, de programas, de equipamentos, o que foi feito, o que estará por fazer. Foi um debate que esperamos que a todos interesse. Muito obrigado pela vossa atenção. Até ao próximo programa.